Muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus. E o vídeo de hoje é a continuidade do vídeo sobre tatuagens e piercings. O questionamento: tatuagens e piercings é de Deus? Esse livro, se você procurar aqui entre os livros, entre os vídeos da nossa biblioteca, você vai encontrar a primeira parte, onde eu faço a leitura de determinados capítulos. Não é a leitura do livro integral, recomendo que você compre, é uma bênção e vai abençoar a sua vida. Lembre-se que quando você compra um livro de um pastor cristão, de um missionário, quando você abençoa a vida de alguém, você é o maior beneficiado. Então não procure esse livro gratuitamente na internet, não procure PDF dele, provavelmente existe, não sei se existe, mas se existe, não faça o download. O que você precisa fazer é orar para que Deus te dê os recursos financeiros para que você seja um sustentador da obra de alguém. E eu tenho certeza que ao adquirir esse livro, o original do livro, você será abençoado grandemente. Então eu não faço a leitura integral do livro, como é o outro projeto, que é a leitura integral da Palavra de Deus. Eu leio alguns capítulos e faço alguns comentários que eu entendo relevantes, mas essa é uma obra muito interessante porque é uma pergunta recorrente no nosso meio. Tatuagem, pastor, eu posso fazer ou não posso fazer? Então esse é um livro de leitura muito tranquila. Não é um livro extremamente pesado, não é um livro profundo, não é um livro chato de ler, pelo contrário. E aqui vai te abrir muito a sua visão espiritual a respeito desse tema. O autor é o pastor Brinco, casado com Nana Chara. E hoje eu quero ler para vocês o capítulo 4, a origem da tatuagem. Vou chegar mais próximo um pouquinho para você ver. A origem da tatuagem, capítulo 4. Diz assim o livro. Pastor Brinco. Vamos, em primeiro lugar, à história natural das tatuagens. É um tema bastante interessante para que nós possamos entender a origem de se marcar a pele. E aqui ele faz essa introdução. Claro que é muito mais complexo, é muito mais profundo o tema, mas é uma excelente introdução e eu quero compartilhá-la com você. Vamos, em primeiro lugar, à história natural das tatuagens. A conotação espiritual impregnada no uso das tatuagens é real. Por mais inocente que seja a figura, traz em si um significado ritualístico. No Oriente, China e Japão, a tatuagem estava vinculada às divindades configuradas nos símbolos. Os líbios tatuavam-se para a deusa Neit, os egípcios para Atargates e na Síria para deuses diversos. Na antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto dos deuses demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. O sangue que, segundo a crença, levava consigo os espíritos malignos, dava a ideia de consagração. O pacto era feito para se incorporar a entidades do desenho: escorpiões, serpentes, dragões e demônios. Olha o quão sério é essa situação. Porque o grande problema da tatuagem é justamente o derramamento de sangue. Porque quando se derrama sangue, há um pacto espiritual. Então isso é muito sério. Inclusive, a origem é justamente sobre isso, que é o que acabamos de ler aqui. Na antiguidade, vou ler de novo o segundo parágrafo. Na antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto dos deuses demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. Olha que sério isso. Então a pessoa marcava o seu próprio corpo em consagração, em adoração a deuses demoníacos. Olha como isso é sério. O sangue que, segundo a crença, levava consigo os espíritos malignos, dava a ideia de consagração. O pacto era feito para se incorporar à entidade do desenho. Ou seja, as pessoas desenhavam então escorpiões, serpentes, dragões, que são representações demoníacas, e esses desenhos, a ideia é que esses desenhos, a força desses desenhos que retratavam animais, que retratavam seres, trouxessem para a pessoa que os tinha feito na pele a sua própria força. Ou seja, a pessoa que tatuasse um escorpião, ela adquiriria para si a força e a perspicácia do escorpião, da serpente e do dragão, que é a representação de próprios demônios.
Então isso é muito sério, porque a crença que fundamenta a origem de todos esses desenhos que as pessoas fazem pelo corpo hoje, ainda que seja um desenho de uma flor, ainda que seja um desenho de um bichinho de estimação, um cachorrinho, ainda que seja o desenho do que mais? De uma boneca, ainda que seja o desenho de um pai, ainda que seja o nome de Jesus Cristo, a origem, o derramamento de sangue formaliza um pacto, é um pacto de sangue. Então isso é muito sério. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diz a palavra em Lucas, capítulo 10, verso 19. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e 21. Ou seja, a pessoa que se diz cristã e ao mesmo tempo faz no seu corpo esses desenhos cuja origem é diabólica, demoníaca, não consegue ter intimidade, não consegue ter a sua vida espiritual no nível máximo, justamente porque Deus não se comunica com essas práticas, segundo a visão do pastor Brinco. E é claro que se eu trouxe aqui para o canal, eu também comungo deste mesmo entendimento. Então isso é muito sério, porque as pessoas trazem para a nossa igreja, para a igreja de Jesus Cristo, todas as práticas que são feitas comumente no mundo, pensando que não tem nada a ver, enquanto a sua origem demonstra claramente uma origem maligna. E a origem maligna, ela não pode ser incorporada na igreja de Jesus Cristo, para que não haja a putrefação das outras pessoas, para que não haja esse domínio demoníaco dentro da igreja. Inclusive, a igreja vem sofrendo insistentemente essa infiltração do demônio, essa infiltração maligna. Por isso é que nós vemos tantos ministérios chegarem até uma posição de destaque, o ministério cresce e de repente ele começa a desmoronar do nada, sem motivação. De repente filhos de pastores começam a usar drogas, começam a seguir por um caminho que não é o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Então, se as pessoas estão seguindo por um caminho diferente, se estão tendo resultados ruins, se estão tendo resultado de dor, tudo isso se deve à infiltração. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para que o inimigo não se infiltre na igreja. Isso é muito sério. E Deus conta com a minha pessoa e com você, para que você seja esse agente de luz dentro da sua igreja também. Continuando o livro. Na Polinésia, continuando sobre a origem da tatuagem. Na Polinésia, a tatuagem identificava o clã e a hierarquia. Na Europa do século XVII, passou a ser propagada pelos marujos como talismã. Olha que sério isso. Distinguindo-se dos demais. A máfia japonesa Yakuza, assim como surfistas, metaleiros e presidiários, fazem o mesmo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É muito importante você saber diferenciar o momento antes de Jesus Cristo e o momento posterior a Jesus Cristo na sua vida. Quando a pessoa chega na igreja, Jesus recebe essa pessoa como ela está. Ali ela vai ser tratada, vai ser curada, e automaticamente ao receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente ao descer pelas águas do batismo, algo tem que mudar em você. É o que nós lemos no primeiro capítulo, onde o pastor Brinco usa o termo exercendo a cruz. Então você precisa exercer a sua cruz também. O que significa isso? Deixar de lado todas as suas vontades, as vontades da sua alma, as vontades mundanas para trás, para que você faça aquilo que Jesus espera que você faça. A palavra de Deus diz que quando nós renascemos em Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. E a nova criatura, ela não pode trazer dentro de si os traços da criatura anterior. Então isso é muito importante e muito sério. Então, se você está no início do Evangelho, você é uma pessoa tatuada, não tem nenhum problema quanto a isso.
Você não tem que se desfazer das suas tatuagens, porque Jesus vai te receber e você se tornará uma nova criatura. E essas marcas que existem no seu corpo, elas vão simplesmente te lembrar a sua origem, de onde você veio. Mas a partir daí, ainda que você sinta vontade de continuar a fazer tatuagens no seu corpo, é importantíssimo que você saiba que este não é o desejo de Deus para a sua vida. E é claro que a minha opinião aqui sobre a palavra de Deus, em primeiro lugar, não é a minha opinião pessoal. A opinião pessoal do pastor Cláudio está fora de cogitação. Não falo nada aqui a partir de mim, mas eu falo baseado na palavra de Deus e baseado também neste livro que é fundamentado completamente na palavra de Deus. Ou seja, nós não estamos tratando sobre achismo aqui. Eu não acho nada. Então eu sou uma pessoa que divulga a palavra de Deus. Eu sou um apregoador da palavra de Deus, então a minha função é dizer o que a Bíblia diz. E você está chegando agora no Evangelho, não se sinta rejeitado, porque Jesus vai te receber exatamente como você está. O importante é que você tome consciência de que não é esse o desejo que Deus tem para a sua vida. Antigamente as pessoas recebiam tatuagens para indicar que elas eram escravas, e Jesus vai te libertar de tudo isso, se é que ainda não é uma pessoa completamente liberta. Mas com esses vídeos aqui no nosso canal, Jesus vai te livrar desse mal, vai te libertar dessa tentação que não é de Deus para a sua vida. Porque Jesus veio para trazer liberdade aos cativos. Então, se de alguma forma isso te escraviza, o próprio desejo de continuar tatuando seu corpo é uma forma de escravidão. E Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que você será liberto dessa escravidão que o inimigo quer colocar sobre a sua vida, mas está repreendido em nome de Jesus toda a ação maligna de Satanás. Continuando, a tatuagem foi usada então para identificar bandidos e gangues de rua, enfeitar poderosos, juntar tribos e afugentar inimigos, mostrar preferências e esconder imperfeições. Olha que sério. O que não mudou quase nada foi a técnica de aplicação de tinta na pele. Passados mais de 4.000 anos, ela ainda é feita por meio de agulhas que perfuram a pele, justamente para que haja derramamento de sangue. Perseguida em vários momentos da história, a prática foi banida por decreto papal no século VIII e em Nova York no século XX. Apesar disso, é difícil encontrar quem nunca tenha pensado em fazer uma. Entre 2160 a 1994 a.C., olha como é antigo a situação da tatuagem. Múmias de mulheres egípcias como Amunet possuem traços e inscrições na região do abdômen. 400 anos antes de Cristo, múmias encontradas nas montanhas de Altais, na Sibéria, apresentam ombros tatuados com animais reais e imaginários. Entre 509 a.C. a 27 a.C., os imperadores romanos determinam que, para não serem confundidos com súditos mais bem afortunados, prisioneiros e escravos sejam tatuados. Ano 1600. Com o fim das guerras feudais no Japão, os serviços dos samurais tornaram-se desnecessários. Surge então a Yakuza, a máfia japonesa. 1769, em expedição à Polinésia, o navegador inglês James Cook nota a tradição local de marcar o corpo com tinta. Na língua local, chama-se isso de tatau. Entre 1831 e 1836, a bordo do HMS Beagle, Charles Darwin registra que a maioria dos povos do planeta conhecia ou utilizava algum tipo de tatuagem. 1891, o americano Samuel O'Reilly, não sei se é assim que se pronuncia, Samuel O'Reilly, enfim, patenteia a máquina de tatuar. Trata-se de uma adaptação de uma invenção de Thomas Edison. 1928, em Chicago, um caminhão com peles tatuadas é roubado. A coleção pertencia a Masashi Fukushi, médico japonês que estudava como a tatuagem ajudava a preservar a pele. 1942, durante a Segunda Guerra, os nazistas tatuavam o número do corpo dos judeus para identificá-los como prisioneiros no campo de concentração. Foi o que eu acabei de dizer. Escravos, prisioneiros em campos de concentração. Os judeus eram tatuados. A minha pergunta é, se Hitler iria matar os judeus de qualquer maneira, para que tatuá-los?
Isto é uma nítida marca territorial, como se o diabo estivesse dizendo, mais um para mim, menos um para Deus. Olha como é séria essa situação. E aqui nós temos diversas imagens, diversas ilustrações até pesadas, a respeito dessa situação do Holocausto. 1959, chega ao Brasil o dinamarquês Knud Jergersen, o primeiro tatuador profissional a atuar por aqui. 1961, depois de um surto de hepatite B, a Secretaria da Saúde de Nova York proíbe a realização de novas tatuagens na cidade. Ao tatuar, estamos colocando na epiderme algo que nunca mais vai sair. É uma marca para o resto da sua vida. Ainda que você faça cirurgias para remoção, nunca fica... É claro que nunca vai voltar a ser como era antes. Ou seja, a marca ela vai ficar impregnada na sua pele, mesmo que você tente retirá-la. Será que realmente estamos glorificando a Deus quando tatuamos versículos bíblicos ou desenhos que se refiram ao cristianismo? Faço esse questionamento porque hoje existe a tatuagem gospel. Olha aí a infiltração do inimigo. Aquela que a pessoa faz depois da sua conversão, utilizando partes das escrituras ou figuras que remetem ao contexto bíblico, como o leão da tribo de Judá, ou escrevendo o nome de Jesus, etc. E aqui eu preciso confessar algo para os irmãos, que eu já tive vontade de fazer uma tatuagem nesse sentido também, escrever nas minhas costas uma frase bíblica em aramaico, alguma coisa assim. Mas com o tempo e com o amadurecimento e com a própria revelação do Espírito Santo, essa ideia, esse desejo foi tirado completamente do meu coração para a glória do Senhor Jesus. É preciso lembrar que toda tatuagem, quando feita, há derramamento de sangue, e é aqui que eu queria chegar para vocês. É preciso lembrar que toda tatuagem, quando feita, há derramamento de sangue, e quando falamos em sangue, devemos ter uma atenção redobrada. O derramamento de sangue, na sua grande maioria, remete-nos a uma aliança, e toda aliança gera um altar. E adivinhem quem é o altar? Todo sangue de qualquer tatuagem é oferecido para um altar. Que altar é este? Agora é o autor que está perguntando. Ouvi uma história do pastor Alex, que é citado aqui no livro anteriormente, que causou um grande impacto na minha vida. O pai, todo feliz, presenteia seu filho com um carro zero. No dia seguinte, o pai se depara com o carro na garagem com a lataria toda arriscada. Ele pergunta ao filho o que havia acontecido e o filho, todo contente, respondeu: "Viu, pai? Eu risquei com um prego toda a lataria do carro." E o pai, triste, pergunta para o filho: "Por que você fez isso?" E o filho responde: "Mas, pai, são versículos bíblicos. Você realmente acha que o nosso pai, que nos deu tudo, inclusive o nosso corpo, ficaria feliz em ver esse corpo todo riscado, mesmo que fosse com versículos bíblicos?" Abre aspas, citação bíblica. "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo." 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Que tipo de aliança você, como crente, tem feito? Que tipo de altar você tem levantado na sua vida? Você consegue se ver no nascimento de seu filho dizendo: "Acho que está faltando alguma coisa." Talvez um dragãozinho nas costas ou um versículo bíblico no seu braço. Gostei muito dessa história porque podemos comparar aos carros que são usados para transporte de um lugar para outro, com o nosso corpo, que serve de transporte para o nosso espírito nesta dimensão. A pastora Sara Shiva explica muito bem as dimensões do tempo. O nosso corpo é como um carro que transporta o nosso espírito nesta dimensão, e este corpo nos foi dado por nosso Pai. Acho que ele não ficaria contente se riscássemos a nossa lataria, mesmo com versículos bíblicos. Concorda? Texto bíblico, citação. "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." 1 Coríntios 6, 19 e 20. Queridos, antes de escreverem alguma coisa em seu corpo natural, seja benigno em tudo e fiel aos mandamentos.
E se tiver de escrever, escreva em seu coração. Citação bíblica, abre aspas. Não se afastem de ti a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios 3:3. Nestes dias de leitura, ore a Deus e abra o seu coração para que o Espírito Santo fale com você. Pergunte ao próprio Deus se ele se agrada do que você tem feito e do que tem colocado no templo do Espírito Santo. Afinal, o nosso corpo, como diz a sua palavra, não nos pertence mais. Você escreveria com um lápis de cor um versículo bíblico na porta da casa de seu vizinho sem primeiro perguntar a ele? Então o que o pastor vem perguntando aqui ao final é o seguinte: pergunte ao Espírito Santo com fé e com certeza ele falará com você. Ou seja, antes de você se tatuar, você precisa identificar se de fato é algo que Deus tem para a sua vida. Você precisa consultar a Deus se esta tatuagem gospel, ela vai edificar o nome do Senhor, ela vai glorificar o nome do Senhor, se ela vai de fato exaltar o nome do Senhor na sua vida. Será que é realmente necessário você tatuar, seja o leão da tribo de Judá, seja a palavra Jesus, seja um versículo bíblico no seu corpo? Será que isso de fato agrada ao Espírito Santo? Veja bem, eu não estou aqui para criticar. Se você faz uso de tatuagem mesmo, estando no Evangelho, não sou eu que vou te criticar, muito menos julgar a sua vida. O que eu faço nestes vídeos é apresentar o meu ponto de vista com base e fundamento na palavra de Deus. Então, é claro que você é livre para exercer o seu arbítrio sobre o seu próprio corpo da maneira que você entender ser melhor e mais proveitoso para você. Mas é importante saber a diferença entre a sua própria vontade, a vontade da sua carne e a vontade de Deus para a sua vida. E é simplesmente este questionamento que eu trago para você. Se você é tatuado, se você é cristão e quer continuar a praticar a tatuagem, é entre você e Deus. A minha postura aqui é justamente e tão somente levantar esse questionamento. Pergunte ao Espírito Santo primeiro. Abandone o desejo da carne e pergunte de forma livre, sem forçar a barra, se é isso realmente que Deus tem para você. E ouça, mais importante é isso, saiba distinguir a voz do Espírito Santo. E tome muito cuidado com a seguinte frase: o Espírito Santo falou ao meu coração. Preste atenção, querido, o Espírito Santo nunca vai falar ao seu coração. Sabe por quê? Porque na palavra está escrito que enganoso é o coração do homem. Então o coração, ele leva para as tendências da carne, ele leva para as tendências da alma e não para as tendências do Espírito. Existe essa diferenciação e é muito importante. Deus tem que falar com o seu espírito, isso é muito importante. E Deus, na maioria das vezes, o único lugar que você pode ter certeza que você não vai errar é quando você busca na palavra a resposta para algum questionamento. Não busque no homem, não busque no Google, não use o Google para isso. Use o seu quarto de oração, use a palavra de Deus, use a Bíblia Sagrada, que quando você questiona livremente, sem qualquer tendência, o Espírito do Senhor se revelará a você. Eu tenho certeza absoluta disso. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busca ao Senhor de todo o vosso coração. É aí o segredo e o resumo desse nosso vídeo de hoje. Busca com todo o seu coração a resposta verdadeira de Deus e assim você vai obtê-la com certeza absoluta. E eu tenho certeza que a sua conduta jamais estará contraditória à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Amém, meu querido? Espero que você esteja gostando desta série de vídeos. Quando nós terminarmos este vídeo, nós vamos passar para quando nós terminarmos esse livro, nós vamos passar para uma outra análise, para um outro livro, e assim nós vamos fazer com que a palavra de Deus ela possa alcançar mais pessoas também em temas mais próximos da nossa realidade, mais próximos do nosso dia a dia. Espero que você esteja gostando e se está gostando, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentários sobre esse vídeo de hoje. Você concorda, você não concorda? Por quê? Acima de tudo, por quê? E claro, divulgue este vídeo nas redes sociais, porque esse vídeo pode transformar a vida de muitas pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus e muito obrigado por sua participação.